Olá, eu sou o professor Luciano Antônio de Janquera e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados, nós falaremos sobre exclusão em árvores AVL. Só lembrando, árvores AVL são árvores binárias de pesquisa que, além das propriedades de árvores binárias de pesquisa, elas também têm uma propriedade adicional para garantir o balanceamento de seus nós. E a regra, para garantir o balanceamento dos nós individualmente da árvore como todo, é que a diferença entre a altura da subárvore à direita de cada nó e da subárvore à esquerda vai valer no máximo 1 em valor absoluto, ou seja, a diferença da altura da subárvore à direita e da subárvore à esquerda vai sempre valer entre -1, 0 ou 1. E a gente vai guardar essa informação dentro do nó, que a gente vai chamar de balanceamento do nó. E para manter isso, para manter a árvore seguindo essa propriedade, durante as inserções e as exclusões, a gente precisa verificar se algum nó passou a ferir essa regra, a não cumprir essa propriedade, e se isso acontecer, a gente precisa realizar algum tipo de operação para corrigir, e essas operações a gente tem dado o nome de rotação. Como que a gente faz exclusões em árvores AVL? Lembrando que a gente falou sobre inserção nas últimas aulas, vamos agora falar sobre exclusão. Nós vamos realizar a exclusão de forma recursiva, da mesma forma, de uma forma muito parecida com o que a gente fazia em árvores binárias de pesquisa, que nada mais é do que achar o nó que vai ser excluído, através de uma busca, a gente vai implementar essa busca dentro da própria função de exclusão, e a exclusão se divide, em alguns casos, se o nó que vai ser excluído tem 1 ou 2 filhos, a gente, de fato, vai excluí-lo e acertar os ponteiros. Se ele tiver 2 filhos, a gente faz a substituição pelo maior à esquerda, não exclui ele, substitui a chave de procura, o maior à esquerda para ser substituído. A partir do momento que a gente exclui um nó, a gente, na volta da nossa recursão, a gente vai verificar se os nós que restaram, o pai desse nó que foi excluído, o avô, o bisavô e assim por diante, até chegar na raiz, se algum deles viola a regra de balanceamento, de diferença de altura das subárvores do nó, a direita menos a esquerda, está valendo +2 ou -2. Se isso acontecer, se estiver valendo +2 ou -2, a gente tem uma violação da propriedade, a gente precisa realizar uma rotação. E assim como a gente já viu nas aulas anteriores, a partir do nó problema, a gente identificava o nó U e o nó V, que era o filho e neto dele. Nas aulas anteriores era em relação à inserção, então o U era o filho na direção da inserção, o V era o neto na direção da inserção. E daí, dependendo do balanceamento do U, da direção de V em relação a U, se era do lado esquerdo ou do lado direito, a gente variava aí de rotações esquerda-direita e esquerda-direita, esquerda-esquerda, esquerda-direita ou direita-direita e direita-esquerda. Lembrando, isso em relação a esse primeiro esquerdo, o primeiro direita das rotações, era em relação ao nó U em relação a P, se o U fosse filho à esquerda de P, a gente tinha rotação esquerda, e por outro lado, se o V fosse neto de U na direção esquerda, teríamos uma esquerda-esquerda, senão esquerda-direita, e se o U estivesse do lado direito, seria uma rotação direita, que poderia ser direita-direita, se V estivesse direita de U, ou direita-esquerda, se V tivesse a esquerda de U, e obviamente U à direita de V. Para esses 4 casos que a gente já viu durante a inserção, o balanceamento de U é igual a +1 ou igual a -1, justamente dependendo se V está do lado direito dele, daí vai valer +1, ou do lado esquerdo, daí valeria aí -1. Porém, esses casos existem também na exclusão, só lembrando que a gente exclui de um lado, o desbalanceamento da árvore pode acontecer, se acontecer, ele vai acontecer do outro lado, não do lado da exclusão. Ao excluir alguém, a gente está diminuindo a altura da árvore daquele lado, então a árvore pode desbalancear para o outro lado. Então a gente tem esses 4 casos que a gente já tinha na inserção, então a gente não vai repeti-los hoje em termos de código, mas a gente tem um caso novo, que é o balanceamento do nó U pode ser igual a 0. Durante uma inserção, a gente modificava a altura e, obviamente, o balanceamento do U teria que pender para a direita ou para a esquerda para causar aí uma mudança de altura que, eventualmente, geraria um problema de balanceamento. Porém, já que a exclusão acontece de um lado e a
e o desbalanceamento vai acontecer do outro, pode ser que os nós que estão do outro lado, em particular o nó U, né, se a gente excluir um nó do lado direito e o pai dele, por exemplo, virou o problema, né, o nó B, o nó U vai estar do lado esquerdo, né? A gente removeu do lado direito, o problema vai estar do lado esquerdo. A gente removeu do lado esquerdo, o problema pode ter surgido, né, vai na outra direção, no lado direito. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é justamente dessas novas rotações nas quais a gente detectou um problema de forma recursiva, da forma que a gente fazia na aula passada, mas foi um problema causado pela exclusão. Então, se a gente está vindo de uma exclusão do lado direito, o problema vai estar do lado esquerdo. E o balanceamento do nó U, nesse caso, no caso novo, é igual a zero, né? No caso não tratado. A gente ainda pode ter os 4 casos tratados na aula passada, mas a gente vai ter a rotação à esquerda, que a gente vai chamar aqui de L0, e a rotação à direita R0, que são essas rotações. Eu vou dar um exemplo aqui, nas quais o nó U tem balanceamento igual a zero, que era algo que não acontecia durante a inserção. Então, nesse exemplo aqui, eu estou excluindo esse nó, né, esse era o balanceamento de cada um dos nós da nossa árvore antes da exclusão. Com a exclusão desse nó, o que aconteceu é que o balanceamento da raiz, né, no caso aqui do pai, do nó que foi excluído, ele já pendia para o lado esquerdo, com a exclusão, então valia -1, com a exclusão do nó, ele está valendo -2. Então, esse vai ser o nó problema. A exclusão foi à direita, então o U vai estar à esquerda, então o nó U vai ser esse nó aqui, e é um caso em que o U tem balanceamento igual a zero. A gente, de fato, nem precisa detalhar, né, quem seria o nó V, se seria o fio da esquerda ou o fio da direita de U, para fazer essa correção conforme a gente vai verificar. Vale destacar, como já foi comentado, né, que eu excluí de um lado, causei um problema, o nó U vai estar do lado oposto ao lado da exclusão. E como que a gente corrige isso? Né? Nesse caso em particular, a gente não vai identificar 3 nós, porque inclusive pode ser que não existam 3 nós. Né? O nó P existe, perdão, que não existam as 3 nós. Pode ser que não seja um desbalanceamento de U do lado esquerdo ou direito, então não vai ter um nó V esquerdo ou direito, só se a gente escolhesse arbitrariamente um desses nós para tratar esse caso. Então o que a gente tem aqui é que o P é o problema, e existe, obviamente, o nó U, que é o fio à esquerda de P, e ele está com balanceamento igual a zero. Né? Para ele estar com balanceamento igual a zero e P está desbalanceado com valor -2, quer dizer que necessariamente existe subárvore esquerda e direita de U. O ponto aqui é que essas duas subárvores têm a mesma altura, coisa que não aconteceria com os filhos, com as subárvores filhas de U durante as inserções. Então, nesse caso, a gente não vai chegar a gerar uma estrutura, né, de altura 1 com 3 nós, a gente vai ter uma estrutura de altura 1 que é essa, mas não com 3 nós, só com 2, só com U e com P. Né? A gente vai focar na correção só olhando para esses 2 nós, nesse caso específico que a gente chamou de rotação L0, que é essa rotação que o nó U tem peso e tem balanceamento igual a zero. Então, ao só rodar esses 2 nós, né, o nosso problema estava à esquerda, a gente vai virá-lo no sentido horário, aí seria o pessoal que chama isso de rotação à direita para corrigir, né, o problema à esquerda, a operação muda o sentido dos nós à direita. A gente vai focar só nesses 2 nós. Note que o U não era pai do P, então a gente vai ter que fazer um ajuste disso no código. O U não era a raiz desse trecho, era o P, então a gente vai ter que fazer um ajuste nesse trecho também, então tem 2 endereços a serem corrigidos. E, além disso, o P ele era pai do U, né, como filho à esquerda, ele parou de ser pai, então ele tem um nó aqui, um ponteiro que foi liberado, que vai justamente assumir o filho de U, que no caso o seta direita, porque o seta direita ganhou o P como filho, então se ele já tinha um filho, esse filho precisasse ser passado para alguém, no caso para o P. Né? Assim como nos outros casos que nós estudamos nas 2 últimas aulas, haverá um equilíbrio aí, né? Quem ganha, se um nó, como o caso do U aqui, ganhou um filho, quer dizer que alguém perdeu um filho, então se ele já tinha um filho naquele endereço, ele vai poder ser passado para outro nó. Então tem sempre um equilíbrio entre os nós que ganham filhos e que perdem filhos, para que a árvore possa ser reestruturada. Então, justamente o C, que era o filho à direita do U, vai virar filho à esquerda do P.
Então, nós temos 3 ponteiros para corrigir essa árvore, né, para fazer essa operação. Em particular, assim como nos outros casos, o nosso código vai acertar esses 2 ponteiros aqui e vai retornar U como endereço dessa nova subárvore. Em termos de altura dos nós, o que aconteceu? Né? Assumindo que a altura do nó P era igual a H, e a gente tem um desbalanceamento, um balanceamento de menos 2 do nó P, quer dizer que a altura de U vale H menos 1 e a altura da subárvore A vale H menos 3. Lembrando que para P ter altura igual a H, quer dizer que pelo menos um dos seus filhos tem que ter altura igual a H menos 1, e já que é um desbalanceamento de menos 2 entre as alturas dos filhos, quer dizer que a altura à esquerda é 2 unidades acima da altura direita. Então, H menos 1 e H menos 3. A altura de P, né, é 1 mais o máximo entre H menos 1 e H menos 3, então 1 mais H menos 1, que é H. Conforme a gente comentou, né, o balanceamento de U era 0, para a gente ter caído nessa rotação específica. Se a altura de U é H menos 1 e ele tem balanceamento 0, quer dizer que a altura dos 2 filhos é igual, e a altura do nó pai é igual a 1 mais o máximo entre a altura dos seus filhos, ou seja, a altura dos filhos, já por ser igual, as duas tem que ser H menos 2, e a altura de U é justamente o máximo entre H menos 2 e H menos 2, mais 1, que é H menos 1. Com isso, após a correção, né, não com isso, o que acontece? A gente sabe que a altura de C é H-2, continua sendo, a altura de A é H-3, com isso a altura de P vale H-1, né, que é 1 mais o máximo entre H-2 e H-3, e a altura de U é igual a H, que é igual aqui ao 1 mais o máximo de H-1 e H-2. Em termos de balanceamento, o que acontece, né, com essas nossas novas alturas, o balanceamento de P vai ser dado por H-3 menos H-2, que vai ser menos 1. O balanceamento de U vai ser dado por H-1, né, a altura de P, menos a altura de B. Então, H-1 menos H-2, que vai dar 1 positivo. Então, temos que acertar 3 ponteiros e 2 balanceamentos. Né? O código que vai tratar isso vai fazer o quê? Né? Mais um caso de rotação à esquerda, né? O U da esquerda de P, e esse é o código específico para a nossa rotação, que a gente chamou aqui de L0. Então, voltando aqui para os ponteiros, né? O P seta esquerda deve apontar para quem? Ele apontava para U, agora ele tem que apontar para C, que é o filho à direita de U. Então, P seta esquerda deve valer U seta direita. O seta direita deve apontar para P, então isso acerta os ponteiros, e falta o retorno do U para dizer, né, em termos de ponteiros, que U virou a nova raiz dessa subárvore. Esse retorno vai ser utilizado pela função de exclusão para fazer o ajuste. Além disso, temos 2 balanceamentos, né, para serem ajustados. Um é o balanceamento do P, né, que está valendo menos 1, e que está comentado no nosso código. Por quê? Porque a gente chamou a função de rotação porque o balanceamento de P teria ido para menos 2, né? Ele valia menos 1, eu fiz uma exclusão à direita dele, ele está valendo menos 2 agora, e por isso seria um problema. Porém, a gente ainda não viu esse trecho do código, mas na hora que a gente detecta que um balanceamento vai valer menos 2 ou mais 2, né, que vai ter um problema no nó, a gente chama a correção e nem mesmo altera esse valor, porque a gente já sabe que ele já vai ser corrigido em seguida. Então, de fato, o balanceamento de P, em termos de código, ainda estava valendo menos 1, por isso não é necessário fazer esse ajuste para menos 1, porque a gente não vai ter mudado esse valor para menos 2. Então, a gente percebeu que ele ia valer menos 2, a gente já chama a função de rotação e nem chega a modificar esse valor. Outro balanceamento, e daí esse sim que de fato muda, é o de U, né, que valia 0, e agora vai valer 1. Então, temos que, no nosso código, colocar o setabal, né, o balanceamento de U, igual a 1. Com isso, a gente termina a aula de hoje, que era especificamente sobre exclusão, mas destacando, né, quando a gente faz uma exclusão, a gente pode cair em outros casos de rotação, mas são os casos que a gente já viu na aula passada e na aula retrasada, né, nas 2 últimas aulas, por isso a gente não detalhou esses casos na aula de hoje. O que a gente vai fazer é depois mostrar o código completo, né, incluindo a função de inserção, que chama a
função de rotação e a função de exclusão, que também chama a função de rotação. A gente vai fazer isso na próxima aula, para que a gente entenda de fato, de ponta a ponta do processo, como que funciona todo o gerenciamento aí de uma árvore AVL. Muito obrigado por assistirem essa aula. Nos vemos na próxima.